Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Nesse vídeo nós vamos montar um time para tiro curto, rodada 1. E vamos também ajudar com esse time você montar tanto para o Cartola FC como para o Rei do Pitaco. Fique até o final do vídeo, porque ao longo do vídeo eu vou sugerindo jogadores para você trocar ali e fazer diferente no meio campo, no ataque. Então, assim, não se preocupe só com um campinho lá no final do vídeo, não. Pegue o vídeo todo, porque ao longo do vídeo tem outros jogadores que não vão estar no campinho no final e que podem estar no seu time de acordo com o seu interesse, ok? Então vamos lá. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, ok? Eu jogo Cartola desde 2006. Além de cartoleiro, sou professor aqui em Belo Horizonte, então eu uso o nome aí de professor Lourimar Mendes, porque realmente eu sou professor e jogo Cartola desde 2006, top 1000 nacional o ano passado. Para tiro curto, nós vamos usar esse time aqui nessas primeiras rodadas, Mestre Mito 02, que é um time que eu vou usar também para tiro curto, vou disputar tiros curtos com esse time, tanto catimba como outras ligas que eu vou participar, eu vou usar o Mestre Mito 02 para tiro curto. Qual que é a principal regra do tiro curto? A principal regra do tiro curto é, você tem que fazer uma base. O que é base, professor? É você escolher, então, todos os 5 jogadores aqui da defesa, né? Os 2 laterais, os 2 zagueiros e o goleiro, de um mesmo time. Além dos 5 jogadores da defesa, o técnico também tem que ser desse mesmo time. Essa é a regra primeira. Regra segunda, caso o time que você fez como base tenha jogadores bons no meio e no ataque, você vai fazer assim, você vai colocar o técnico desse time, todos os 5 jogadores desse time na defesa, um meio-campista desse time e um atacante desse mesmo time. Assim você faz a base. O restante você escolhe jogadores de todos os times do campeonato a seu gosto. E o que a gente vai sugerir aqui é colocar uma base que tenha jogadores mais baratos. Por quê? Porque nós estamos na rodada 1. E na rodada 1, a gente precisa de pensar, antes de pensar em pontuar, a gente precisa de pensar em valorização. Porque se você perde muitas cartoletas na primeira e na segunda rodada, quando chegar lá na 17ª, 18ª, você não vai ter grana, não vai ter cartoletas para escalar os melhores. Então vai por mim. Calma, vá com calma. Não pense em só pontuar agora. Não vá escolhendo só os mitos. Vamos escolher primeiro jogadores baratos que possam pontuar para você não perder cartoletas. Então, assim, uma base clássica que a galera vai apostar em peso. Sobretudo no Rei do Pitaco, que a gente não tem preço e não tem valorização e não tem desvalorização, no Rei do Pitaco, as bases mais escaladas serão a do Atlético Mineiro e a do Internacional. Vocês podem ter certeza disso. Internacional e Atlético Mineiro serão as bases mais escaladas na rodada 1 no Rei do Pitaco. Seguido provavelmente de Grêmio, né? Depois ali de um São Paulo. Serão essas as bases escaladas no Rei do Pitaco, porque lá não tem valorização e nem desvalorização. Mas aqui no Cartola FC a gente precisa de pensar em valorizar na primeira e na segunda rodada. E por isso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escalar o nosso time pensando nessa questão da valorização e da desvalorização. Então a gente vai vir aqui no filtro, olha aqui do lado direito, filtro, do lado da tabela de jogos. Entramos aqui no filtro. Vamos colocar aqui, então, jogadores que estão em dúvida e prováveis. Ó, prováveis e dúvidas, porque tem alguns jogadores que podem estar em dúvida ainda. A gente tem que fazer uma revisão desse time depois, uma atualizada. Você acompanha aí e atualiza. E aí a gente vai filtrar um determinado time que eu quero a base dele. Olhando aqui os times que são mandantes, olha. Flamengo mandante, Corinthians mandante. Corinthians teria uma base interessante, só que o Fagner é muito caro, o Cássio também é muito caro. O Cássio custa 15 cartoletas, então não dá para pensar em base. Daria para colocar 3 do Corinthians na defesa. Então, para uma liga, por exemplo, mensal, o Corinthians seria uma interessante. Aí tem o São Paulo, que é muito caro a defesa, o Atlético também é muito caro a defesa. O Internacional
se os dois zagueiros baratos dele for jogar, o time do Inter seria uma base boa, porque você iria gastar um pouquinho mais ali no Saraiva na defesa. Moisés custa 8 cartoletas, os dois zagueiros, um custa 5, outro custa 4. O Cuesta e o zagueiro que custa 4 ainda está em dúvida. Seria uma base que dá para pensar aí se os dois baratinhos forem jogar. A gente vai escolher duas bases aqui para esse vídeo. Tem o Bahia e o Cuiabá. Aí você escolhe o que você achar que é melhor, ou Bahia ou Cuiabá. Eu vou fazer aqui com a base do Bahia para vocês verem como que vai ficar. Então, primeiro a gente vai escolher o atacante. Ó, Gilberto, 5 cartoletas. Vai estar no time de ligas clássicas de todo mundo. Bahia foi muito bem na Copa Nordeste. Gilberto tem feito gols. Gilberto tem participado de muitos jogos interessantes. No meio-campo, olha, o Bahia tem dois nomes interessantes, tanto o Rodriguinho como o Tassiano. Pensando naquela lógica de base, a gente vai colocar o Rodriguinho. Aí a gente vem aqui para a defesa, ó. Vamos ter que colocar a defesa toda do Bahia e o técnico. Vamos colocar o técnico primeiro, vamos ver se vai aceitar, porque o Cartola, quando a gente pede técnico, eles não aceitam, tá vendo? Ó, eu estou pedindo para colocar o técnico ali e não está aceitando, ó. Então a gente vai ter que ir para a defesa mesmo. Então vamos lá, zagueiros, ó. Conte, um zagueiraço, zagueiro muito bom, zagueiro limpo, rouba bola de forma muito limpa. Então um zagueiro interessante, custa 6 cartoletas e o Juninho custa 5, ó. Então é uma defesa até agora barata para a gente colocar. Lateral só tem um provável até agora, Matheus Bahia. É um cara que apoia muito, um zagueiro que fez uma lateral que fez boas partidas pela Copa Nordeste, é interessante. Só que só ele está provável. Se a gente tirar o provável aqui, a gente vai ter jogadores prováveis, não prováveis e em dúvida. Aí o Juninho aqui, ó, não tem nada nele e o João Pedro está em dúvida. Então pode ser que jogue um lateral ou outro. Na verdade, o Juninho é lateral esquerdo, né? O João Pedro é lateral direito. Pode ser que jogue o Renan Guedes. Por enquanto, a gente deixa aqui o João Pedro. Isso não vai atrapalhar muito a sua base, não, porque se o João Pedro não jogar, você coloca ali no lugar dele, por exemplo, um lateral do Internacional, você está bem servido, tá? Então a gente vai aqui terminar a nossa base. Ó, os goleiros estão em dúvida. No time titular eu vou colocar o goleiro mais caro, porque eu só posso colocar um goleiro mais barato no banco de reservas. Então a gente vai deixar o Douglas Friedrich, que o Matheus Claus está em dúvida. E aí a gente vai continuar escalando aqui. Bahia. Vamos continuar escalando aqui. Coloquei todas as posições para eu poder chegar aqui no técnico do Bahia. Ok? Ó, agora a gente consegue visualizar aqui. E vamos no técnico, Dado Cavalcante. Colocamos o técnico. E agora a gente vai... Tem 4 vagas para a gente colocar aqui de qualquer time que a gente quiser para fazer o nosso tiro curto. Então a gente vai voltar aqui no filtro. Vamos filtrar. Sair aqui do Bahia. Deixar todos os times. Deixar só o provável aqui. E todos os times. Vamos lá. Bom, a gente tem jogadores que custam muitas cartoletas que a gente não vai colocar, a gente precisa de colocar abaixo de 15. Aqui a gente tem o Galhardo, que custa 15 cartoletas, tem um jogo favorável contra o Sport, né? Talvez o jogo mais favorito da rodada, e o Hulk, que tem o segundo jogo mais favorito da rodada. Qualquer um dos dois que você fizer e colocar aí na sua base ficará legal. Vamos colocar o Hulk, que custa 2 cartoletas a menos. A gente, para completar o ataque, a gente vai escolher um atacante mais barato. Olha, a gente poderia colocar o Ferreirinha, que custa 11, é uma ótima alternativa para esse time tiro curto. O Renato Kaiser jogando em casa, apesar de que o Atlético Paranaense tem feito poucos gols, é dos times que estão na Série A aquele que menos gols faz. O Savarino ali com o Hulk seria interessante. De repente você coloca o Savarino, tira o Hulk e coloca o Galhardo. É uma ideia interessante de se fazer. Descendo aqui, ó. A partir de 7 cartoletas, a gente tem o Gustavo Mosquito, do Corinthians, que é um nome interessante, né, pelo preço, custo-benefício é muito bom. O Pablo nem sempre fez partidas regulares, né, está sendo questionado no São Paulo. Eu preferia, inclusive, colocar o Sara ao colocar o Pablo. Esse Perrotti aqui, tem se falado muito dele, né, a Chape tem feito muitos gols, apesar de ser um campeonato catarinense, que é mais fraco. E o Perrotti tem feito muitos gols. Em 15 jogos ele fez 14 gols. A gente vai colocar o Perrotti. E para finalizar, a gente vai... Não, já colocamos os 3, né? Colocamos os 3. Nós vamos fechar o nosso meio campo aqui. Ó. Já temos o Rodriguinho. O Nath seria muito bom de colocar, mas custa 21. Claudinho também. Arrascaeta também. Veiga também, mas são muito caros.
A gente pode pensar aqui, ó, já que a gente não colocou o Galhardo no ataque, ó, nós não temos o Galhardo no ataque, a gente pode colocar um jogador do Inter de 13 cartoletas no meio. E se o Inter tem um jogo favorável, a gente pode dobrar o Inter. Poderíamos colocar, por exemplo, o Gabriel Sara nesse time para tiro curto, que seria muito bom. O Gabriel Sara tem jogado no ataque, chuta muito de fora da área, também bate faltas, é um nome interessante para o meio campo. Matheus Vital, já que o Luan é o mais escalado, Matheus Vital é um nome interessante. Descendo aqui, Rodrigo Dourado está muito escalado na rodada, é um nome também interessante. Luan está entre os mais escalados, como eu falei. A gente precisa pensar também num tiro curto diferente da galera. Então, em função disso, a gente vai descendo aqui, ver se a gente acha algum outro jogador. Ó, tem o Tassiano, que pode ser um nome a ser colocado. O Charles fez uma ótima Copa do Nordeste, pode ser um nome interessante aí, diferente. Gabriel Pirani rouba muitas bolas, chega ali ao ataque, também é um nome. Mas a gente tem o Maurício aqui, que teoricamente tem um jogo favorável do Inter. A gente vai colocar o Maurício porque ele custa 4 cartoletas. E aí a gente fecha o nosso time aqui. Precisamos apenas de colocar o nosso capitão. A gente vai deixar a tarja aqui com o Hulk. Esse time custou 82 cartoletas, é um time ideal. Aí eu vou fechar aqui, ver a escalação, 82 cartoletas, e vamos falar aqui do banco de reservas. Já que a gente tem um lateral em dúvida e um goleiro em dúvida, a gente precisa de colocar outros aqui no banco de reservas. No caso do goleiro, a gente vai filtrar aqui o goleiro do Bahia, que está em dúvida, porque custa menos cartoletas, a gente consegue colocar. Maílson provável. O goleiro do Bahia, ó, custa 2 cartoletas. Aqui no aplicativo eu não consigo fazer, aqui no computador tem sempre que fazer isso. Coloca um jogador e volta, coloca um jogador e volta. Aí a gente vai colocar o lateral. Já que a gente não tem outro lateral do Bahia no momento provável, a gente coloca um lateral que seja de confiança. Não dá para colocar o do Inter, porque o do Bahia lá custa barato. A gente pode colocar, por exemplo, o Lucas Piton ou o lateral do Atlético Paranaense aqui. Ó. Esses dois são nomes interessantes. Vamos deixar o Lucas Piton. E aí você faz esse time e acompanha as notícias, porque se um outro lateral do Bahia for jogar, você tira o João Pedro e coloca o outro lateral, porque o outro é mais barato que o João Pedro. Tem que confirmar de novo, tem sempre esse problema aqui. E zagueiros. Só para completar nosso banco de reserva aqui. Léo Ortiz é um nome interessante. Vamos colocar o João Vitor? Já que... Não, a gente tem o Lucas Ribeiro ali. Peraí. A gente tem o... Opa, olha que eu vendi aqui o Juninho. A gente tem o Lucas Ribeiro aqui para colocar no banco de reservas. Ó. Vamos colocar o Lucas Ribeiro, porque o Internacional tem um jogo favorável. A gente colocou o Piton ali. Vamos colocar o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro. Vamos continuar aqui escalando. Tá complicado, gente, porque sempre tem que ir um por um, que não tá dando certo aqui no computador, não. Meio campista, a gente vai colocar por colocar, porque a gente não tem muitas opções. Tem o Gabriel Pirani e tem o Daniel aqui, ó. Um dos dois dá para colocar. Descendo aqui, deixa eu ver se tem mais algum nome interessante. Eu acho que isso. Gabriel Pirani ou o Daniel. Vamos colocar o Daniel do Bahia, porque é um cara que rouba bastante bolas. Vamos confirmar de novo a escalação. E para finalizar, um atacante. Nosso atacante pode ser de 5 cartoletas ou menos. Vamos ver o que a gente tem. Ó, a gente tem o Cleison, do Cuiabá, que é um cara que bate pênalti. Tem o Elinho, que fez um ótimo campeonato paulista, também interessante. E tem o Vitinho, também é um nome interessante. Vamos fechar com o Cleison, porque ele é o cobrador de pênaltis. Ele não estava provável ontem, hoje já está. Pode ser um nome interessante. Então, olha, gastamos 82 cartoletas. Fizemos esse time aqui para tiro curto. Ó. A base do time é o Bahia, tá vendo? O Santos não está vindo tão bem. É uma base que não é muito visada, então pode dar muito certo você ganhar aí, tanto no Rei do Pitaco como no Cartola. Ó. 7 jogadores do Bahia. Se você vai jogar Rei do Pitaco, dá para você tirar o Perrote e colocar o Galhardo. Para o Rei do Pitaco, você pode fazer isso sem ficar com medo de perder cartoletas, porque você não perde. Olha, dá para colocar até o Gabigol no Rei do Pitaco. Então, para o Rei do Pitaco, você pode fazer esse time aqui, ó. Dá até para o Cartola? Dá. Custou 91 cartoletas, ó.
Se você acha que vale a pena colocar 91 cartoletas, olha, eu tirei o Perrotti e coloquei o Galhardo. Galhardo, Hulk e Gilberto. Galhardo, Hulk de capitão, Galhardo, Gilberto, Edenilson e Maurício, Rodriguinho. E a base do Bahia. Se você vai jogar Cartola, a base ideal para o Cartola, que eu estou sugerindo aqui, vai ter o Perrotti aqui com 82 cartoletas. É essa a base, né? Daria essa base. Se você vai jogar Rei do Pitaco, onde não tem limite de... aliás, não tem valorização e desvalorização, você pode tirar aqui a base do Bahia e colocar a base do Inter. Isso para o Rei do Pitaco. Então a gente pode filtrar aqui, por isso que eu falei para acompanhar o vídeo até o final, que a gente pode filtrar com o Inter, por exemplo, que é uma base mais segura para colocar. Além da base do Inter, você pode pensar numa base do São Paulo, porque a base do Inter vai ser muito visada e pode ser que a maioria tenha a base do Inter. Então você, para ganhar 1 milhão lá, vai ser complicado com a base do Inter. Ó, vamos colocar aqui, vamos ver se as cartoletas dão para colocar a base do Inter. Acho que vai dar, mas a gente está pensando na base do Inter, galera, é para Rei do Pitaco, né? Porque aí você não precisa de preocupar com cartoletas. Eu pus ali o lateral ou o zagueiro mais barato, ó, porque só tem um provável. Mas dá para você colocar... Dá para você colocar no banco de reservas um goleiro que está em dúvida e tal e formar seu time. Ó. Se você pensar em Rei do Pitaco, dá para fechar com esse time aqui. Ó. Falta só o técnico e não quer aceitar colocar o técnico. Não sei porquê, porque eu deixei o goleiro aqui, né? Vamos fechar ali com o técnico do Internacional. Vou descer aqui para a gente achar o técnico. Bom, aí se você quiser jogar Rei do Pitaco, porque Cartola dá para escalar, dá, ó, custou 99 cartoletas. Esse time aqui, ó, tem a base do Inter. Custou 99 cartoletas. É um timaço. Mas só que se você colocar, você vai perder cartoletas. Tenho certeza que quem for fazer Rei do Pitaco vai fazer um time com essa base do Inter e no lugar do Perrotti aqui vai ter o Galhardo. Aí você teria 2 do Bahia e o Hulk. E o restante tudo do Internacional. Para Rei do Pitaco seria ótimo. Agora, para Cartola FC, a sugestão que eu dei ali foi aquela base do Bahia que eu fui falando dela ao longo do vídeo, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa aí seus comentários. Se gosta do conteúdo, deixa o like, compartilhe, acompanhe o professor aí que você vai imitar. Lembrando que na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã tem a atualização do time principal, que é o time que a gente vai usar aqui no canal, ok? Muito obrigado, até mais.